porque, como diz o apóstolo João, aquele que ama a Deus, a quem não vê, manifesta o amor de Deus naquele a quem ele vê. De modo que a complementaridade da consciência, da fé e da relação com Deus acontece nesse nível horizontal. Toda experiência com Deus que não desemboca no encontro com o próximo e na percepção do próximo, no amor ao próximo, não foi experiência de Deus profunda e genuína. Não é bem assim hoje. E, interessantemente, não era antes de haver culpa de pecado no mundo, porque Deus estabeleceu que assim fosse. E disse: não é bom que o homem esteja só. Fale eu uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui acaba aquela angústia culposa dos seres humanos que tem em relação a Deus. Sim, eles amam a Deus, têm fé, são cheios de esperança, foram marcados, selados pelo Espírito Santo, são habitação de Deus, são santuário de Deus, e ainda assim sente falta de um abraço, de um beijo, de um carinho, de uma mão amiga, de um convívio, de um cônjuge, de um outro com quem compartilhar a vida, de uma companhia de relacionamento, não apenas conjugal, mas também fraternal, ou de qualquer outro nível, porque está estabelecido pelo próprio Deus, antes de haver pecado, e não como decorrência do pecado, mas como decorrência da criação e da instituição do tipo de ser que nós somos, que a nossa relação com Deus não faz supressão da nossa necessidade de vinculação com o próximo, e foi Deus que assim instituiu, de modo que você não tem que fazer projeção e nem sublimação para Deus em necessidades que são completamente humanas, porque nem só de pão vive o homem, mas também de pão vive o homem. O homem não pode jamais viver sem a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o meu conhecimento de Deus e o aprofundamento da minha vida com Deus não faz supressão de necessidade básica da vida, assim como eu me alimentar da palavra de Deus não me exime da necessidade de comer pão todos os dias e de dizer: o pão nosso cada dia nos dá hoje. Se a gente entende isso, algumas coisas começam a ficar claras. Jesus está, portanto, presente, fazendo um milagre no ponto vértice do encontro humano. E o gênese do encontro humano foi a criação da mulher, que é trazido ao homem por causa de um reclamo do homem, por causa de uma nostalgia de um ser satisfeito com Deus e carente no encontro com o semelhante. Porque assim como o Gênesis apresenta a chegada de um igual para complementar esse ser que carrega a imagem e semelhança de Deus, mas que no mundo só se sente também satisfeito se encontrar um semelhante e fazer com ele na caminhada. Assim também o Verbo encarnado, e que estava entre nós, inicia o seu primeiro contato explícito como o Adão da graça, no encontro entre o homem e a mulher. Sim, ele faz isso num casamento. Só que naquele casamento, de maneira extraordinária, o vinho acaba. E acaba de modo extremamente próprio para as intenções de Jesus, no que diz respeito à sua fala metafórica, em relação à mensagem que ele queria propor. Acaba o vinho, e a mãe de Jesus, como todas as demais mulheres, atenta às coisas que estão acontecendo, não apenas no salão de festa, mas na cozinha, porque essa é uma tarefa para a qual a mulher quase sempre tem todas as antenas ligadas, e diz a seu filho: olha, acabou o vinho, acabou, o pessoal está na maior agonia, não tem mais o que tomar, e a festa ainda está longe de terminar. Eles estão com um problemão, Senhor Jesus. Eles estão com um problemão, Jesus, Era filho, no caso. Aí Jesus disse: mulher, o que eu tenho que ver com esse problema? O que eu tenho a ver com isso? Com esse problema, com esta hora? Mas ela vai adiante. Ela chama o servente, aponta o filhão e diz: façam tudo quanto ele disser. Aleluia. Aí os caras no ar ficaram assim, sem pai, sem mãe.